caso do Holocausto, se você pegar toda a discussão ao redor da própria guerra do Oriente Médio, né? Todas as versões que se faz da guerra do Oriente Médio, quando alguém conhece um pouco mais o assunto, ou conhece a região e conhece a história, como se fala o que quer. Então, me parece que sim, há uma certa... E não é só o historiador. O sociólogo perde, o filósofo perde, sabe? Os psicólogos também têm que se adaptar, produzir versões da psicologia que vá bem com o mercado, com as reinvenções. Com essa ideia que se tem hoje de que eu posso inventar a mim mesmo quando eu quiser, o que é uma baita de uma mentira deslavada, né? Mas que se vende bem por aí, essa ideia, né? Então, acho que sim, há uma perda, sim, em relação à capacidade de produzir fatos. Jornalistas passam a vida discutindo qual é a fronteira entre fato e interpretação, né? Humberto Eco dizia, estava preocupado já lá atrás com onde parava a hermenêutica, como ele falava, onde parava a interpretação e começavam os fatos. Os gregos sofistas achavam que era tudo interpretação, que a gente nunca chegava aos fatos, né? Então esse problema é velho. Com as redes sociais ele piorou. Tá? Entende o que eu estava falando antes? Da causa ocasional, ele piorou. Agora a gente vê descaradamente afirmações completamente dissociadas e teorias, e você fica olhando e pensando, olha, de fato, você não precisa querer saber muita coisa, basta que o que você fala engaje, ou que ganhe patrocínio, que as pessoas gostem, né? Mas eu acho que isso é a da própria economia capitalista, a própria forma como ela funciona. É muito doido isso, porque você usa essa expressão, né, dissociado, e tem comentários que você lê a respeito de uma notícia, às vezes, na internet, e eu tenho evitado fazer isso, porque você vai ficando com raiva, né? Essa pessoa tá em completa dissociação, porque ela escreveu um comentário que não tem nada a ver com o que tá ali, mas é porque ela leu só a manchete, ela não... E aí, levando isso para o conflito, às vezes parece que as pessoas perdem de vista o objeto. Então, o que aconteceu com você no Twitter, né? As pessoas esqueceram de você e ficaram brigando entre elas. Parece que em algum momento vira só o conflito pelo conflito, porque eu tenho aqui uma agressividade que eu quero botar para fora. E aí eu esqueci o objeto que gerou o conflito, porque já não importa mais, né? Então, talvez é isso. O fato importa cada vez menos e eu importo cada vez mais. Então é eu colocar para fora o que eu quero dizer, independentemente do fato. O fato funciona como só uma ocasião, como eu estava dizendo, né? Para você escalar aquilo que você pensa, a visão de mundo que você tem, as raivas que você tem. Isso é muito claro, quer dizer, eu não leio nada que escrevem sobre mim. Eu tô e não tô nas redes sociais. Minhas redes sociais estão na mão da Camila, minha assessora, da minha filha, a Daphne, quer dizer, eu não vou às redes sociais, né? Eu não tenho Instagram no celular, não tenho X, não tenho nada, YouTube, coisa nenhuma, né? Então, eu não leio os comentários na Folha ou na TV Cultura, né? Não vou ler também na Band News, quer dizer, porque... primeiro porque eu acho que é uma questão de formação, eu me formei antes disso. Então, eu não tenho necessidade de ver isso. Nem do ponto de vista profissional, no sentido de construir a carreira. Se eu tivesse 30 anos agora e tivesse entrando no mercado de imprensa, de mídia e tal. Mas eu leio muitos comentários a colegas da Folha. Eu leio para ver o que estão falando deles. Não falando deles, mas como as pessoas agem e escrevem tendo lido os textos antes. E aí eu vejo, eu já sei, eu e qualquer um sabe, não é eu que descobri a roda, o que vão falar de X, de Y, de Z. Eu digo colegas colunistas, jornalistas da Folha, que os comentários são sempre mais ou menos os mesmos. De vez em quando aparece alguém que diz assim, não, olha, o que você escreveu de fato me fez pensar, que é o sonho de todo jornalista, né? É o mito de todo jornalista, que a informação vai construir consciência, né? Esse é o sonho de todo jornalista. Mas de vez em quando você lê um comentário, naquele momento parece que funcionou, entendeu que a pessoa estava escrevendo e tal. Mas a maioria, de fato, vai muitas vezes para um lado que é isso que você está falando. A pessoa está projetando ela está falando que ela aproveitou aquilo que aquela jornalista falou para botar para fora problemas que de repente ele tem com a ex-mulher dele, entendeu?
E ele está projetando nela, sabe? Tem nada a ver com o que ela estava falando, né? E isso, de fato, as redes sociais dão uma oportunidade enorme. Por isso que eu acho que elas ajudam a ocupar o tempo, como eu estava falando antes. Né? Você tem a impressão que você está participando do mundo. Porque, de certa forma, tá. De certa forma, tá. E ainda se você responde, nossa, Aí vira... Aí é a vitória. E essa A coisa pessoa mais de queria era esquecem de você e começam a brigar entre si, né? Eu É. já ouvi muitos relatos desse tipo. De que é uma questão, X falou uma coisa, postou uma coisa, aí começam a brigar. Aí daí a pouco tem um grupo X, anti-X, e a pessoa que postou fica esquecida lá o que ela falou. Tanto a coisa evolui quase numa escala delirante. E acho que da mesma maneira que as opiniões são tornadas legítimas por razão nenhuma, elas são deslegitimadas, né? Esses dias eu vi uma notícia, um desses crimes idiotas, escabrosos que acontecem nas redes sociais, e eu li um pouquinho dos comentários no Instagram, e aí uma pessoa ficou brava com o comentário da outra, falou, não, mas você é feia e gorda, você não devia nem estar comentando aqui. Quer dizer, você deslegitima as pessoas por razões suas também. Porque você acha que aquilo é feio. Você acha que é porque ele é calvo, porque ele tem o olho muito azul. De novo, cara. Não, eu apontei Agora... pra mim, eu não apontei pra você. Tá. Estamos numa crise Desencana aqui, disso, Pondé, nesse podcast, em busca de pessoas que topem dar cabelos novos pro Thiago Salomão. Isso nunca foi um problema pra mim, Pondé, mas um convidado uma vez falou sobre isso aí, agora parece que todo episódio tem que cair no assunto calvície. Desencana. Não faz falta nenhuma na prática. Não faço, nem ligo. Mas imagina. Novembro tá aí, você pode ganhar uma peruca, de repente. Não precisa disso. Por que novembro? Aniversário dele. Ah, tá. Vai lá, Lepa, você até me desconcentrou. Né? O tema da calvície é grave. Tá na minha cabeça o tempo todo. Uma coisa tá na sua cabeça. Pondé, essa coisa da hiperexposição, né, das redes sociais, ela eventualmente cabe para alguns profissionais. Então tem gente que vive disso e que a profissão depende disso. Então hoje o jornalista que não tá nas redes sociais, muitas vezes ele tá em menos vantagem do que o cara que tá, etc. Mas quando isso chega a alguns lugares, começa a ficar um pouco perigoso. E aí eu queria chegar muito nesse lugar da justiça, e aí vou personificar no STF, que eu acho que é a nossa referência maior. Cada vez mais a gente vê os ministros do Supremo vivendo vidas de celebridade. Então, eles têm cobertura da imprensa do que fazem, mesmo fora da batina. Batina? Toga, perdão. Batina é de padre. Ai, que loucura. Um pouco Mesmo fora da toga, eles expõem e leem seus votos de maneira a tornar aquilo uma apresentação interessante. Existe uma exposição midiática que levanta questões sobre será que a justiça da Suprema Corte deveria estar se preocupando tanto com a opinião pública e não só seguindo a Constituição? Como é que você acha que a gente lida quando essa cultura das redes sociais chega nesses lugares? Veja, a gente não sabe qual é o capítulo seguinte, mas sem dúvida nenhuma tem um poder de erosão da credibilidade. Quando você tem uma erosão na credibilidade, na legitimidade, isso abre espaço para formas distintas de violência, para a manutenção desse poder legítimo de violência que caracteriza o Estado. Olha, por exemplo, hoje ou ontem, aquela mídia, aquele veículo que é eletrônico chamado Free Press. Aliás, o Neil Ferguson escreve bastante no Free Press. Essa coluna, né? Foi lá no Free Press. Tem um artigo da editoria sobre os diários do Fauci. O Fauci não é ministro da Saúde, porque não existe Ministério da Saúde propriamente como no Brasil e nos Estados Unidos, mas ele era o head do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas durante a pandemia. Uhum. Então, tinha um papel meio que de ministro da Saúde durante a pandemia. E ele foi um sujeito super poderoso durante a pandemia, polêmico e tal. O que aconteceu? Os diários dele durante a pandemia, eles vazaram. E aí a Free Press publicou alguns trechos desses diários e comentou. E o que salta aos olhos nos diários, pelo menos nos trechos em que a Free Press publicou, é que ele estava muito mais preocupado com a imagem dele do que com o que estava acontecendo
e com a fundamentação científica das suas posições. Então ele falava, fulano de tal hoje, sei lá, X, pega alguém famoso, me convidou. Fulana me ligou para me pedir opinião. Fulana que é, sei lá, a star não sei do que. Fui convidado a jantar na casa da fina flor da elite democrata, do Partido Democrata americano da costa leste, tudo milionário, quase nobre, né? Então, por que eu estou fazendo um paralelo com isso? Porque o que acontece é que a chamada luzes da ribalta, como se falava no cinema antigo, luzes da ribalta, quer dizer, a fama, ela torce. Inclusive, me parece que quando você cita o STF, acho que acontece isso. O ego infla, né? Ali na área da magistratura já há um risco desse pelo poder que caracteriza a função e a responsabilidade que caracteriza a função. Mas eu entendo que há um excesso, de fato. O ego cresce, você começa a ficar seduzido pelo fato de que você é convidado a círculos sofisticados. Não estou nem entrando nos problemas de conflito de interesses, hein? Que também existe aí no caso. Discussões sobre conflito de interesses, parentes advogados relacionados com casos escandalosos, parentes advogados relacionados a casos escandalosos, parentes de ministros do STF, né? Não estou entrando nem nesse métier, mas a vaidade enquanto tal, sem dúvida nenhuma, sobe a cabeça, né? Por isso que muitas vezes eu falo em ambientes em que eu vou fazer palestras quando tem a ver com o poder judiciário ou magistratura, eu brinco, mais ou menos falando sério, eu acho que principalmente juízes de alta corte devia ter vida de monge. Não devia aparecer em redes sociais. Não devia dar entrevista. Eu estou fazendo uma afirmação radical, que a gente chama de fazer uma hipérbole. Estou radicalizando o argumento para dizer, acho que essa exposição, isso daí não é bom. Não é bom porque quando você se expõe, a hiperexposição obriga você a ter uma coerência muito forte. Ainda mais hoje, com redes sociais, com tudo vaza, vídeo, áudio. Você tem que ter uma coerência muito forte. Você tem que tomar muito cuidado e tem que se manter um tanto distante disso, né? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.